Gênesis capítulo número 37, versículo número 5 e 6, e em seguida o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Meus irmãos, essa passagem conhecida acerca de José, em que José ele teve um sonho. A gente sabe que José é um personagem em que nos fala acerca do dia de hoje, o que os jovens, adolescentes também possam passar no seu dia a dia, no cotidiano. Porque José nesse tempo, ele tinha, alguns estudiosos dizem que José, ele tinha entre 17 anos de idade, quando passou por essas situações, como também teve esse sonho da parte do Senhor. E a gente sabe que o Senhor, ele fala conosco também através de sonhos. A gente vê, quando a gente lê o livro de Números, capítulo 12, versículo número 5 e 6, quando o Senhor diz assim: e o Senhor desceu na nuvem e ficou no tabernáculo, e disse: Arão e Miriam, cheguem mais perto. E eles obedeceram. Então o Senhor disse a eles: mesmo com um profeta, eu falaria por visões e sonhos. Então a gente vê que o Senhor, ele também fala, ele revela as suas promessas através de sonhos. E a gente vê que José, o significado de seu nome no hebraico, significa aquele que acrescenta. A gente vê que nesse tempo, Jacó, ele estava habitando na terra de peregrinação de seu pai. Como eu já falei, José tinha 17 anos, quando vivenciou essa história em que alguns capítulos vai narrando. E a gente sabe que os adolescentes também passam por alguns processos em sua trajetória até chegar nas promessas de Deus. Porque a gente sabe que tem alguns adolescentes que se dedicam na presença de Deus, que se dedicam a adorar a Deus, a agradar a Deus. Ele começa a ouvir a voz de Deus. E a gente sabe que José apacentava as ovelhas junto com os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. Quando a gente lê o capítulo 37, versículo 2. E a gente vê que José, ele era o filho preferido de seu pai. A gente sabe que José, ele não era o filho primogênito, mas era o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher que ele mais o amava. E a gente vê que, por José ser um dos filhos de Jacó que ele mais amava, chega um momento em que Jacó lhe dá uma túnica de várias cores para José. E a gente vê que a túnica de várias cores tinha um significado muito importante naquele tempo. Mas por quê? Porque uma túnica de várias cores demorava muito tempo para ser produzida e custava muito caro. E a ideia a ser passada era para que as pessoas que tivessem a vestimenta, era que todos que olhassem para ela, que aquela pessoa com aquela vestimenta viesse passar para elas a importância daquela pessoa
que usava a túnica, porque ela deveria ser a futura pessoa a ser o herdeiro do patriarca. Então, Jacó queria demonstrar que ele seria o herdeiro. Que ele seria o herdeiro mesmo sem ser o primogênito. E a gente vê que quando José ele recebe aquela túnica, ele começa a andar com aquela túnica, os seus irmãos começam a ficar com inveja. A gente vê que os seus irmãos começam a ficar aborrecidos, porque eles sabiam que havia um primogênito na família, havia um que deveria ser o herdeiro, mas o seu pai preferiu dar aquela túnica a José. E a gente vê que, além de José receber uma túnica de várias cores, José agora começa a dizer que ele estava tendo alguns sonhos da parte de Deus. E além de incomodar os seus irmãos através da túnica, agora o que lhe incomoda são os sonhos de José. E eles começam a dizer que agora José era um sonhador. Era um jovem, um adolescente que estava sonhando demais. Que chega um momento que no segundo sonho de José, no versículo 9, onde a gente leu, os seus pais começam a indagar. Quer dizer, José, que eu e sua mãe iremos nos prostrar a você? Quer dizer, José, que os seus irmãos irão se prostrar a você, José? E aquilo começa a criar uma inquietação, uma inveja entre os seus irmãos. Mas não era algo que José queria passar. Não era algo que José queria transmitir. Mas era uma dúvida que José tinha pelo sonho que ele estava tendo. Por isso que muitos adolescentes hoje em dia não são compreendidos. Não são compreendidos pelos seus irmãos, por muitas das vezes por sua família. São chamados de sonhadores. São chamados muitas vezes de loucos. Você está ficando louco, sonhando com uma grandeza dessa. Mas quando o Senhor lhe dá um sonho, mas quando o Senhor ele faz a gente sonhar, quando o Senhor ele faz a gente ouvir a sua voz, independente do que aconteça, dependente do tempo que se passa, mas Deus irá cumprir as suas promessas. E a gente vê que começa ali os seus irmãos planejarem contra a vida de José. E a gente vê que eles planejam matar a José e dizer que uma fera selvagem atirou a sua vida. E a gente vê que entre os seus irmãos se levantou um, que eu gosto de dizer que foi algo usado pelo Senhor, para que a promessa naquele momento não viesse ter um fim. E a gente vê que aquele irmão deles diz assim: olha, vamos matar ele não, em minhas palavras, porque o sangue dele estará em nossas mãos. A gente lança ele numa cisterna, em um poço, e depois a gente vende, a gente dá um jeito na vida dele, mas não mata ele não. Porque tinha que acontecer as promessas de Deus na vida de José. E muitas das vezes tem pessoas que não entendem o que está fazendo com você, adolescente. Tem pessoas que muitas das vezes não entendem o que ela está fazendo contigo, mas ela está te ajudando a se aproximar mais da promessa do Senhor. E a gente vê que chega um momento, para adiantar devido às horas, chega um momento em que os seus irmãos, ele pega José e vende José. José, ele é vendido
para os midianitas. E a gente vê que chega um momento que, quando a gente lê o versículo número 36, quando José ele é vendido, e em seguida os midianitas, ele vende José para Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda real. E ali José, ele é levado pelo seu senhor, e chega um momento que Potifar, ele vê que José, tudo que fazia, prosperava. Tudo que José botava as mãos, o Senhor colocava as suas mãos. Onde José chegava, botava as plantas do seu pé, Jesus dizia assim: espera aí que eu estou chegando primeiro. Porque José, ele tinha um segredo com Deus. José, ele tinha projeto para Deus realizar. Deus tem projetos, adolescentes, para realizar em vossas vidas, para realizar na mídia, que você tem um mistério com Deus, em que muitos não entendem. E José agora está na casa do seu senhor. Mas chega um momento em que José é provado. Quando a gente lê o livro de Gênesis, capítulo número 39, versículo 7, a gente vê que a mulher do seu senhor põe os olhos em José e pede para ele se deitar com ela. Agora José é provado na tentação, para que ele viesse ser provado para ser aprovado. Muitas das vezes você está sendo provado, muitas das vezes na sua casa, sendo provado, muitas das vezes a entrar em grupinhos de amizade, muitas das vezes num colégio, mas muitas das vezes é Deus lhe testando. Mas aqui José é provado de uma forma de se deitar com a mulher do seu senhor. E José, ele vence essa tentação. Mas o inimigo já tinha preparado, arquitetado contra a vida de José. E a gente vê que quando ela puxa José para se deitar com ele, ele deixa a sua capa e foge, para fugir contra aquela tentação. Mas por quê? Porque antes dele servir a um Senhor, ele servia ao Senhor dos senhores. Ele servia ao Criador dos céus e da terra. Ele servia a um Deus que estava cuidando da sua vida, da sua história. E ali ele foge. E a mulher do seu senhor inventa mentiras, dizendo que José a puxou, queria se deitar com ela. E ele acredita nela, que chega o momento que leva José para a prisão. Mas até na prisão, Deus era com José. Será que você poderia dar um glória mais alto? Porque até na prisão, aonde José estava junto de vários prisioneiros, Deus estava dizendo: eu sou fiel, José, até aqui contigo. Enquanto muitos estão falando mentira de você, estão lhe caluniando, estão inventando mentira, Deus está dizendo: deixa quieto, deixa quieta essa situação, porque quem cuida de ti sou eu, porque quem te conhece sou eu, quem conhece o teu caráter, quem te conhece o teu coração, José, é o Deus que cuida de ti. Então no versículo número 20, José é levado à prisão. Versículo 21, o Senhor diz que ele é com José. E a gente vê que na prisão,
José tornou-se conhecido como intérprete dos sonhos. A gente vê que lá ele decifrou os sonhos do copeiro-chefe, como também do padeiro-chefe, o padeiro Mó. E a gente vê que eles foram presos, acusados de conspiração ali no palácio. Segundo a interpretação de José, o sonho do padeiro-chefe indicava que este seria enforcado, como também do padeiro-chefe, que indicava que ele seria salvo e que ele voltaria ao seu ofício no palácio. E a gente vê que José interpreta os sonhos. Ele diz: olha, tu vai morrer, para a gente adiantar, e tu vai voltar à tua função de ser copeiro do rei. E o que me chama a atenção é quando José, ele interpreta o sonho do copeiro. A gente vê que ele diz assim: olha, quando tu voltares à presença do rei, lembra de mim diante do rei. Fala para o rei o que eu interpretei os teus sonhos. Fala o que eu tenho feito aqui na prisão. Mas o que eu acho interessante é que o copeiro, ele se esquece de José. Mas por quê? Porque quem tem que se lembrar de José não é o homem. Quem tem que se lembrar de José não é o homem, mas sim Deus. Porque tem pessoas, me permita dizer, a gente vê algumas mensagens assim, né? Diante dos homens até que isso é verídico, que quem não é visto não é lembrado. Mas isso na visão humana é verídico. Se você não for visto, você não vai ser lembrado. Mas diante de Deus isso não funciona. Você pode fazer o que você quiser, mas diante de Deus isso não funciona. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava dizendo, se lembra de mim, o Senhor estava dizendo assim: não é que o homem te veja e vá se lembrar de tu, José. É quem anda comigo, é quem anda no meu amor, é quem anda me agradando, é que eu vou se lembrar de ti. Porque para as promessas acontecer, é as promessas de Deus, não do homem. Para as promessas de Deus acontecer, é Ele que tem que se lembrar de ti. Não é o homem. Aí chega o momento para a gente encerrar, que o Senhor disse assim: ó José, fica mais um pouquinho no teu lugar, um pouquinho esquecido, porque a minha promessa tem que se cumprir na tua vida. Por isso que muitas das vezes a gente não entende o silêncio de Deus. É por isso, adolescente, que muitas das vezes você pensa que Deus te esqueceu, que Deus não está se lembrando de ti, que Deus te esqueceu. Mas porque o silêncio de Deus é para que no tempo certo você seja lembrado, para que você seja reconhecido, para que você viva as promessas de Deus. Aí o Senhor diz assim: olha, para tu ver que eu sou fiel, tu interpretaste os sonhos, agora tu vai interpretar os sonhos do rei. Tu queria que o homem te levasse, mas quem vai te levar diante do rei sou eu. O rei tem um sonho das vacas magras, das vacas gordas, e ele se inquieta para a gente encerrar. E chega um momento que José interpreta os sonhos. E depois que José interpreta os sonhos do rei, aí José é posto como mandatário do território do Egito.
A gente vê que José recebeu um anel de confiança. José agora é posto como governador, um cargo que não existia no Egito. Será que Deus é fiel ou não é? Será que Deus cuida do seu povo ou não cuida? Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar o que você está passando. As noites mal dormidas, as pedradas, as calúnias, as mentiras. Deus vai te honrar, adolescente. Deus vai criar coisas, lugares, posições para te levar, para te colocar, para dizer: não foi o homem, mas sim o Senhor que cuida de mim. O Senhor que cuida da minha vida. O Senhor que cuida das minhas promessas. O Senhor que fez eu sonhar e fez eu passar por tudo isso para dizer que eu sou fiel. Para dizer: eu sou fiel, José. Para te dizer, adolescente: eu sou fiel, adolescente. Eu sou fiel. E que cuido de ti. Que cuido de ti. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe a vivemos as promessas de Deus, a sonhamos, e nós passamos por todo o processo, mas dizer: eu cheguei aqui porque o Senhor me sustentou. E que Deus nos abençoe.